Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo guiado, o nosso estudo da lição, o estudo semanal. E durante essa semana, a gente está vendo aí a relevância, a questão do uso do Antigo Testamento para afirmar aquilo que João tem falado desde o início do nosso estudo nesse trimestre. O quê? Que Jesus é o Messias. Porém, nessa semana, a gente vai ver quais são as partes que o Antigo Testamento comprovam isso. E quais foram os momentos em que o próprio Jesus se utilizou, em que o próprio João se utilizou dessas referências do Antigo Testamento para afirmar de forma categórica que Jesus é o Messias. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, porque essa semana está sendo uma bênção. E para que você não perca mais nenhum momento com Deus, nenhum estudo guiado, se faz necessário a tua inscrição para que você possa ser notificado sempre que um vídeo for postado, tá certo? Deixa também o teu gostei se você gosta de temas como esse, temas bíblicos, assuntos com estudos bíblicos, porque é dessa forma que esse conteúdo é indicado e recomendado para outras pessoas, assim como foi para você, tá bom? Nessa ocasião nós vamos orar e logo em seguida nós vamos conhecer o tema e qual será o estudo de hoje. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito possa falar aos nossos corações e possa nos conduzir para perto de Ti. Nós queremos permanecer em Tua presença por todo o dia. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, Hoje é um dia bastante especial para mim. E o tema do estudo de hoje é o papel autoritativo das Escrituras. Foi mencionada aqui uma breve introdução, e logo em seguida a gente vai ler alguns contextos bíblicos, com base nessa introdução. E o ponto que eu separei diz assim, além dos sinais e testemunhos específicos que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também apelou para a autoridade do Antigo Testamento e para as suas profecias, que predisseram a obra de Cristo. A gente, quando medita no Novo Testamento, a gente encontra várias referências ao Antigo Testamento. E é interessante que algumas pessoas, elas cogitam desconsiderar o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo era somente para o povo de Israel, o povo que viveu naquela época e que para nós, nos dias atuais, o que vale é o que está no Novo Testamento. Só que aí fica algo incoerente, porque como o Antigo perdeu a relevância, se o próprio Novo Testamento se utiliza do Antigo para afirmar as suas verdades, não é? Bom, então a gente vê que João, além de se utilizar dos sinais, ou seja, dos milagres, além de se utilizar dos testemunhos, que foram os temas que a gente estudou nas semanas passadas, João também se utilizou das referências bíblicas, das referências da Escritura do Antigo Testamento, que, diga-se de passagem, era a Bíblia da época deles. Enquanto hoje nós somos contemplados não apenas com o Antigo Testamento, mas com o Novo, naquela época a Bíblia era composta somente pelos livros do Antigo Testamento, que podemos dizer que eram os livros de Moisés e os livros dos profetas. Tá certo? O contexto bíblico apresentado para nós refletir está ali no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39 a 40, que diz assim, Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Interessante essa fala de Jesus, porque assim, ele está dizendo, olha, vocês buscam a Escritura para conseguir a vida eterna. Porém, as mesmas Escrituras falam a respeito de mim. É por meio das Escrituras que elas indicam que a vida eterna só é possível por meio de mim. Mas vocês não querem vir a mim. Em outras palavras, não tem como vocês encontrarem a vida eterna se vocês não, vamos dizer assim, acreditarem, se vocês não derem a devida importância para o que as Escrituras afirmam, porque elas falam de mim.
O outro contexto que foi apresentado está no capítulo 5 também, versos 46 e 47. Diz assim, ó, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Interessante, né? Há alguns dias atrás, alguns dias não, se eu não me engano, foi alguns dias, Jesus falou ali ao seu público que, se referindo a Abraão, ele falou que ele era o eu sou, né? E os líderes religiosos que estavam ali testemunhando o seu discurso logo fizeram a conexão, né, do evento em que Moisés ouviu ali da sarça ardente, Deus se identificando como eu sou. E aí Jesus, ao trazer esse título, esse nome, né, essa descrição para si, ele estava se referindo exatamente ao momento que teve com Moisés. E aí quando a gente vê esse verso aqui, onde Jesus afirma que Moisés escreveu a respeito dele, porém eles não querem, né, não querem crer em Jesus, significa dizer também que eles também não estavam em harmonia com Moisés, a quem eles tanto defendiam. E aí, com base nisso, eu separei aqui alguns pontos. Diz assim, ó, ao longo dos evangelhos, repetidas vezes Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. E um exemplo que a gente tem disso foi na conversa que ele teve com Nicodemos, quando ele disse, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Naquela conversa que ele teve com Nicodemos, ele fez essa menção, né, à serpente que foi levantado por Moisés ali no deserto, para evitar que os israelitas morressem por meio de suas picadas venenosas, né? Jesus se utiliza dessa situação para dizer algo que iria acontecer com ele. E o interessante é que é dessa forma, né, Jesus trazendo à tona eventos e histórias do Antigo Testamento, é dessa forma que a gente consegue compreender com mais clareza o que significava aquela situação. Quando as pessoas olhavam para a serpente, elas eram curadas do veneno das serpentes. Ou seja, uma analogia perfeita para aquilo que acontece comigo e com você quando contemplamos o sacrifício de Jesus. Davi, o que é que nos acontece? A gente é limpo, a gente é purificado, a gente é curado do veneno do pecado. Ou seja, aquilo que Moisés fez foi para prefigurar o que iria acontecer com Jesus, muitos anos depois. Interessante que a gente vem ter a clareza e o entendimento real sobre essa cena quando Jesus menciona e quando Jesus aponta para si e para a obra que ele iria fazer na cruz do Calvário. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ó, e não apenas Jesus, mas outras pessoas também usaram o Antigo Testamento para apontar para ele. Se a gente for investigar, o Novo Testamento está repleto de citações, de referências ao Antigo Testamento. Não apenas João, mas os outros evangelistas, Paulo, no livro de Apocalipse, tudo faz conexão com o Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia ele é um livro completo, um livro que não se contradiz, mas um livro que se completa, né? E aqui foi mencionado outros contextos que fazem referência direta a afirmações no Antigo Testamento. Vamos tomar conhecimento deles? Todos eles estão contidos apenas no Evangelho de João, mas todos eles foram escritos muito tempo antes e ficaram registrados nos livros do Antigo Testamento. Por exemplo, João 13, verso 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. João 17, 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 19, 24. Não há rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Esse contexto eu lembro muito bem
está ali mencionada no livro de Salmos. Em João 19:28 diz: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. E por último, João 19:36: Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ou seja, muitas referências no Evangelho de João que foram preditas no Antigo Testamento e que se cumpriram na vida de Jesus, simplesmente para dar a evidência, o testemunho completo de que o Antigo Testamento já mostrava como, quem e como seria a vida do Cristo apresentado no Novo Testamento, a saber, no Evangelho de João. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao ministério messiânico de Jesus, o próprio Antigo Testamento afirma categoricamente que de fato ele era o Cristo, de que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Ou seja, hoje nós tomamos conhecimento não apenas dos sinais, não apenas dos testemunhos, mas dos próprios escritos do Antigo Testamento, que afirmavam e de forma fidedigna mostravam que Jesus de fato era o Messias. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando sobre o papel autoritativo das Escrituras, a autoridade dela infalível de afirmar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E eu espero que Papai do Céu possa continuar nos conduzir para momentos como esse de aprendizagem, de revelação, de, vamos dizer assim, de fato, da presença maravilhosa de Deus, que faz total diferença na minha e na sua vida. E que a gente continue a crescer diante dos homens e principalmente diante de Deus em graça, tá certo? Eu te convido a voltar amanhã e é isso. Até a próxima e tchau, tchau.